Muito boa tarde, meu caro Zé Neto, boa tarde, Conrado, Priscila, toda a equipe da Rede Diário do Sertão, da TV Diário do Sertão e dos portais Diário do Sertão e Portal Diário. Josivan Pinheiro aqui, direto da redação do Portal Diário, falando sobre toda essa celeuma, que vem tomando conta dos noticiários paraibanos nos últimos dias com relação aos prefeitos, alegando crise financeira profunda, alegando que muitas prefeituras paraibanas estão quebradas e, por isso, eles estão tomando algumas medidas consideradas drásticas, como, por exemplo, exonerar praticamente todos os servidores contratados, comissionados, suspender alguns serviços que seriam realizados pela prefeitura, tudo isso sob a alegação de crise financeira relacionada principalmente com as quedas, as reduções nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Me parece agora, meu caro Zé Neto e ouvintes e telenautas da Rede Diário do Sertão, me parece que esse imbróglio vai ter pelo menos um intervalo, vai ter pelo menos uma arrefecida, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou algumas medidas aí emergenciais para amenizar esse problema, essa crise. A gente começa primeiro informando que os presidentes da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, e da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, a FAMUP, o Jorge Coelho, entregaram uma carta aberta, elaborada com apoio de prefeitos e prefeitas, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, quando ele esteve, essa semana, aqui na Paraíba, no lançamento do novo PAC, lá na capital João Pessoa. O documento relata problemas vivenciados pelos municípios e pede apoio para resolver a questão da redução de repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Essa é a principal justificativa que alguns prefeitos e prefeitas estão dando para as exonerações em massa de servidores e suspensão de alguns serviços. A carta, que foi elaborada a partir de uma sessão especial realizada na Assembleia no dia 23 de agosto, destaca que o município é o ente federativo que possui o contato mais próximo com os cidadãos para a efetivação de seus direitos. No entanto, nos últimos meses, os municípios têm sido penalizados com a redução significativa dos repasses do FPM, que é a principal fonte de custeio de 61% das cidades paraibanas. Entre outros pontos, o documento cobra a liberação em caráter de urgência das emendas parlamentares e a aprovação do projeto de lei complementar número 94/2023, que trata da compensação das perdas com a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em decorrência da Lei Complementar 194/2022. O presidente Lula já respondeu a esse documento, a essas reivindicações, anunciando algumas medidas emergenciais para, pelo menos, evitar que os recursos municipais caiam ainda mais em 2023. Primeiro, ele enviou ao Congresso Nacional uma medida para garantir que o FPM em 2023 não seja menor que o liberado em 2022. Olha só o que disse o presidente. Quero comunicar aos prefeitos brasileiros que nós tomamos uma decisão no governo e eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 2022. É um compromisso do governo federal, mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional e eu quero que os prefeitos saibam a importância que a gente dá a todos os prefeitos, que é o prefeito que sente o maior problema, e nós vamos garantir que o FPM não seja menor do que 2022. No mínimo, igual. Esse é o compromisso do governo. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que o governo irá antecipar 10 bilhões aos estados e municípios para compensar a perda com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O valor estava previsto para ser repassado em 2024, mas será pago ainda esse ano.
De acordo com o ministro, o presidente Lula autorizou incluir a antecipação no projeto de lei complementar 136/2023, que trata das perdas de ICMS. E esse projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Isso significa uma compensação de 2,5 bilhões de reais a mais para os municípios brasileiros. Outra medida acertada com o presidente Lula é a inclusão no projeto de uma compensação aos municípios pela perda de julho a setembro nos repasses do FPM. Dessa forma, as prefeituras irão receber um adicional de 2,3 bilhões de reais. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, falou com a Rede Diário do Sertão sobre a situação dos prefeitos e agradeceu ao presidente Lula pela rapidez com que tomou as primeiras medidas emergenciais. Vale destacar que Adriano Galdino fez o discurso mais empolgado e contundente no lançamento regional do novo PAC em João Pessoa. A sua fala, em alguns momentos, até soava em tom de desabafo e até de revolta, em alguns momentos. Além de ter cobrado da República Brasileira reparações históricas para o Nordeste, ao citar a disparidade, por exemplo, de investimentos em comparação ao Sul e ao Sudeste, o deputado pediu uma salva de palmas aos prefeitos que estão enfrentando dificuldade de gestão financeira. Nós conversamos com Adriano Galdino nessa quarta-feira, direto da Assembleia, lá em João Pessoa. Vamos ouvir o que o presidente do Poder Legislativo paraibano falou sobre essa situação. Os prefeitos e as prefeitas paraibanas passam por muitas dificuldades. E diante das dificuldades, nós aqui da Assembleia da Paraíba, junto com a FAMUP, criamos todo um movimento para que possamos dialogar com a crise e sensibilizar o governo federal. O trabalho foi feito, uma carta foi elaborada, entregamos aos ministros de Lula, Camilo e o Rui Costa, que estiveram aqui na Paraíba, e o presidente Lula já se pronunciou. Já disse que vai antecipar recursos que estavam previstos para 24, na ordem de, no caso da Paraíba, de 401 milhões, e vai caber aos municípios algo em torno de 101 milhões, como também vai compensar as perdas do FPM de 23 com relação ao ano de 22. Então, são duas medidas paliativas, mas com certeza irão ajudar muito os prefeitos e as prefeitas a dialogarem com esse momento tão difícil que é a crise financeira que eles estão atravessando. Presidente, a nível de eleições de 2024, o República 3. Pois é, meus queridos e queridas, por hoje é só. Josivan Pinheiro falando aqui direto da redação do Portal de Notícias Diário do Sertão e do Portal Diário. Mais uma vez, um abraço a todos, a gente se vê novamente amanhã.